Gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre o comportamento anormal. Então, a gente vai ver alguns probleminhas de saúde que acometem o indivíduo, né? Ou seja, o seu psicológico, e que são muito importantes vocês terem esse conhecimento, principalmente para que vocês possam, além de conhecer, de fato, esses problemas, vocês terem a oportunidade de, quando estiverem trabalhando, né, inclusive identificar se esse paciente ele tem ou não determinado problema, tá bom? Então, vamos lá. A psicopatologia é um ramo da psicologia que se ocupa dos fenômenos psíquicos patológicos e da personalidade desajustada. É importante que a gente tenha em mente que a psicopatologia, né, ela vai estudar exatamente os problemas, né, os fenômenos patológicos, né, ou seja, doenças que afetam a mente do indivíduo e principalmente a personalidade dessa pessoa. Então, não é que exista um padrão de personalidade, mas a gente sabe diferenciar quando essa pessoa está com a personalidade dela dentro do que a gente, de uma certa forma, considera normal, e quando esse comportamento, essa personalidade, ela está desajustada. E a psicopatologia, na verdade, né, ela trata exatamente desses fatores aí, ou desses fenômenos, tá? Estuda também o comportamento anormal, os sintomas, a dinâmica e as possíveis terapias. Ou seja, vê esse paciente, além da doença, né, de que forma, né, esse processo ele acontece, identifica quais são os sintomas que esse paciente ele vai ter e principalmente trata, né, através de possíveis terapias, que a gente sabe que as terapias, elas tanto podem ser as medicamentosas, ou seja, o paciente fazer uso de medicação, né, assim como terapias em relação à conversa, a atendimento individual, né, com o psicólogo, tá? Então, existem vários tipos de tratamento que os pacientes, né, em sofrimento psíquico, eles podem realizar, tá? Então, para a gente começar, a gente vai ver que existem 3 tipos de reações anormais. Então, quais são essas reações? Primeira, perturbações transitórias e situacionais. Depois a gente vem para as neuróticas e depois a gente vem para as psicóticas. Então, a gente vai ver cada uma dessas perturbações, tá? Vamos lá. As perturbações transitórias e situacionais. Então, vamos lá. As neuroses e as psicoses, vocês vão já saber bem direitinho do que é cada uma delas, né? Então, elas não surgem e desaparecem de um momento para o outro. O que é que isso quer dizer? Que os problemas psicológicos que as pessoas elas têm, elas não anoitecem boa e amanhecem com problema, não. Então, ao longo de suas vidas, elas apresentam, elas esboçam algum sinal de que o comportamento dela não é normal. Então, ela apresenta realmente reações que não condizem com a realidade, né? Reações que a gente considera, né, como uma perturbação, como um problema que essa pessoa vem a ter. Assim como elas não aparecem de uma hora para outra, elas também não desaparecem. Então, requer tempo, requer tratamento, requer acompanhamento, né, dessa situação. Existem perturbações cuja direção ela é efêmera, ou seja, ela é passageira, né, e permanecem enquanto continua a alteração ambiental que as provocou. Ou seja, você imagine que uma pessoa ela esteve exposta a um problema, né, uma situação, vamos lá, uma pessoa que teve lá no tsunami, um exemplo. Teve o tsunami e a pessoa estava lá naquela situação, tá? Então, é uma coisa que aconteceu rápido, né? Mas ela pode permanecer, esse problema ele pode permanecer enquanto continuar essa alteração, né, que aconteceu, essa alteração ambiental provocada pelo tsunami, né? E aí que foi exatamente o que provocou esse sofrimento psíquico nessa pessoa, tá? Então, existem perturbações que mesmo sendo de uma certa forma passageiras, mas elas vão permanecer enquanto essa alteração ela permanecer, tá? Qualquer um de nós, diante de situações traumatizantes, pode sofrer um colapso das defesas e ceder à tensão. Como, por exemplo, a gente tem aqui um soldado que é enviado para a guerra, né? Uma mãe que perde os seus filhos e esposo numa catástrofe. Então, qualquer um de nós está sujeito a isso? Tá. Então, diante de uma situação dessa, a gente vai ficar rindo, a gente vai achar interessante, a gente vai gostar da situação? Não. Então, o que é que vai acontecer com a gente? A gente vai entrar em um estado de choque, a gente vai ceder
a essa tensão, ao que o momento está provocando no nosso organismo, tá? Então, uma situação dessa, ela pode ser transitória, ou seja, eu sofrer só naquele momento e depois eu começar a lidar de uma forma melhor com essa perda, com esse problema que está acontecendo, tá? Existem 3 circunstâncias que podem provocar perturbações transitórias e situacionais. Então, existem as guerras, as catástrofes civis e ambientais com tensão crônica. A gente vai ver cada uma aqui. Então, o que são essas reações traumáticas ao combate? Desculpa, a excessiva fadiga, a permanente ameaça de morte, a distância de seu país. Então, uma pessoa, por exemplo, um soldado que vai para uma guerra, ele vai feliz? Ele vai achando graça, ai que beleza, eu vou pra guerra, vou morrer, vai não, ninguém vai. Então, quando você passa por uma situação dessa, que você vai para um enfrentamento, então essa pessoa, ele vai ali, quer dizer, muitas coisas permeiam, né? Primeiro, ele vai lá para matar e morrer, ou para matar e para morrer, né? Então, é uma pessoa que o nível de estresse dele vai lá para cima, o grau de tensão dele vai lá para cima. Quer dizer, ele vai estar distante de quê? Do país, vai estar distante da sua família, pode nunca mais voltar para o convívio daquelas pessoas que ele ama. Então, é uma reação traumática provocada pelo combate que ele vai enfrentar, né? Quais são os sintomas mais frequentes? Tem o desânimo, então ele pode ficar desanimado, pode ficar distraído, pode ter uma sensibilidade exacerbada, perturbações no sono, temores, então ele vai ter medo, não vai conseguir dormir, tá? E vai ter fobia, ou seja, ele vai começar a desenvolver medo de coisas, né, que muitas vezes talvez nem de uma forma geral nem provoquem essas reações nele, tá? Então, para um soldado, nada é previsível, exatamente, ele vai para lá, como eu falei anteriormente, ou vai para matar e vai para possivelmente morrer também, ninguém sabe, né? Reações a catástrofes civis, então, o que são essas catástrofes civis? Acidentes automobilísticos, quedas de avião, assaltos, incêndios. Então, todas essas são situações que são traumáticas. Por quê? Imagine aí num acidente de carro. Uma pessoa só sobrevive, então ela torna, como a gente costumeiramente diz, e vê que todas as pessoas que estavam ali com ela morreram. Olha o grau qual é a reação que uma pessoa dessa fica? Fica louca, né? Entra em estado de choque, fica, sei não, acho que não gosto nem de pensar. Uma queda de avião, então, quantos gritos de socorro, de pelo amor de Deus, de me ajude, de uma pessoa dessa escuta? Quantas pessoas elas não vêem morta, né? Então, assim, como um assalto. Então, você é nem na hora do assalto, né? Cada um que se coloca na situação. Graças a Deus, nunca fui assaltada. Mas as pessoas que já foram, então, elas relatam coisas assim que você, só em ouvir, você já tem uma reação de pânico, né? Pela situação, se colocando no lugar do outro. Um incêndio, né? Então, da mesma forma que os outros. Então, são situações que provocam trauma no indivíduo, né? Quais são as principais reações, né? Os principais sintomas, digamos assim, das pessoas que estão expostas a esse tipo de problemas? Estado de choque, né? Como eu já falei, ansiedade, irritabilidade, ela pode ter medo, entrar em pânico. E mais tarde pode surgir os pesadelos, então a pessoa vai começar a sonhar, ter pesadelo com aquela situação, pode desenvolver fobias, sentimentos de culpa e até depressão, com certeza, né? Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que já foram assaltadas, que esse assalto desencadeou uma depressão muito grande, né? Então, assim, todo o contexto, né, deve ser levado em consideração, tá? Reação crônica de situação. Então, a tensão crônica, ela existe quando o indivíduo ele permanece por longo tempo num ambiente em que se segue inseguro, insatisfeito, hostilizado, ameaçado e inadequado. Como, por exemplo, uma reação crônica de situação. A gente tem um marido que não se sente bem com o casamento, o profissional que odeia o seu trabalho, o estudante decepcionado com a carreira escolhida, ou seja, o que é uma reação crônica? É exatamente quando o indivíduo, quando cada um de nós, até isso é uma coisa que pode acontecer com cada um de nós, a gente está num ambiente que a gente não queria estar. A gente está insatisfeito com a nossa condição de vida, né? Então, isso é uma reação crônica de situação, ou seja, de acordo com a situação que eu estou vivendo, que não está sendo boa para mim, eu começo a apresentar algum sofrimento psíquico por causa dela, tá? Dessa situação.
A forma de reagir a essa tensão, ela varia de acordo com a personalidade e idade de cada um. Por que que eu digo isso? Primeiro, tem muitas pessoas que não têm coragem, por exemplo, de deixar o casamento, porque tem os filhos, porque tem o envolvimento familiar. E o profissional ele vai dizer, rapaz, eu já estudei tanto para chegar até aqui, eu vou abandonar isso agora, eu vou não. Né? Então, assim, a pessoa precisa realmente muitas vezes a pessoa precisa ter, vale quase que eu não vou dizer, precisa ter muita coragem para poder enfrentar essa situação e de uma certa forma driblar, eu digo até assim, essa situação e conduzir da melhor forma possível. Nem todas as pessoas, né, elas têm como é que eu posso dizer? Elas enfrentam essa realidade, porque isso vai da personalidade de cada um, né? Então, tem pessoas que vivem naquela situação até morrer, digamos assim, né? E tem pessoas que, de uma certa forma, já são mais resolvidas e aí, né, já saem da situação que não está sendo mais adequada para si. A gente tem as neuroses, né? Que a gente até começou a falar lá no início. Então, nas neuroses, o paciente, ele apresenta perturbações cognitivas e emocionais menos severas. Ou seja, a neurose, gente, é uma situação que ela não é tão severa, né? Ela continua mais ou menos em contato com a realidade, a pessoa que tem uma neurose, ou seja, é uma pessoa que ela pode ter um convívio mais ou menos assim, normal dentro da sociedade, tá? Então, é uma pessoa que ela pode fugir da realidade, mas ela também pode estar dentro da realidade dela. Então, isso pode oscilar. E a gente vai entender quais são os tipos de neurose. Um paciente neurótico, né? Então, dificilmente ele se comporta de maneira perigosa para si e para os outros, tá? Então, dificilmente um paciente que tem neurose, ele pode, por exemplo, agredir-se, se automutilar, se autoagredir ou agredir a outra pessoa. Como é assim agredir, Kaliane? Se aquela pessoa violenta com outras pessoas, tipo de surtar, digamos assim, e partir para cima da pessoa ou fazer alguma coisa contra si. Então, os pacientes com neurose, né, eles não apresentam esse comportamento e raramente eles exigem, ou melhor, quando eles estão, né, com problemas, né, eles raramente precisam de hospitalização. A neurose é uma alteração na qual permanece relativamente intacta a apreciação da realidade, ou seja, o paciente com neurose, ele tem essa visão da realidade muito concreta. Então, ele não é uma pessoa que foge da realidade, que fantasia, não, tá certo? Então, no geral, ele é uma pessoa, né, que tem essa realidade intacta, tá certo? E aí, o que vem, para vocês terem ideia, às vezes a gente diz assim, fulaninho é neurótico. Por exemplo, a ansiedade, que é uma coisa que hoje todo mundo fala. Aí todo mundo, eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, eu tomo remédio para ansiedade. A ansiedade é uma neurose. A pessoa que tem ansiedade, ela foge da realidade, é uma pessoa que surta, é uma pessoa que tenta agredir os outros ou tenta se agredir? Não, né? O paciente, na ansiedade, ele é tomado por sentimentos generalizados e persistentes de intensa angústia sem causa objetiva. Muitas vezes, só o fato, por exemplo, de você ter muita coisa para fazer ao longo de um dia, isso já lhe torna uma pessoa ansiosa. Em que sentido? Você quer dar de conta de tudo e você começa a apressar e aí você começa a desenvolver alguns sintomas, né, de ansiedade. Tem uma causa? Não, eu só quero terminar. Ora, que coisa mais, né, simples. Mas tem pessoas que não sabem, né, enfrentar de uma forma simples isso aí, tá? Por exemplo, você vai viajar amanhã. Não, diz assim, uma pessoa chega para mim e diz, Kaliane, a gente vai viajar, próxima semana a gente vai viajar. Então, tem pessoas, eu não sou assim, mas, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui da minha casa, minha filha. Quando a gente diz assim, a gente vai viajar tal dia. Quando ela era pequena, desde pequena, ela começava a contar uns dias, ela fazia um calendário, botava na porta do guarda-roupa e todo dia ela tirava um dia para ver e contava quantos dias faltavam. Isso é um sinal de ansiedade, né? Por exemplo, quando ela era pequena, a coisa que ela mais gostava era ser daminha de casamento. Então, teve uma vez que teve
um casamento, que ela foi ser daminha de uma prima minha, e todo dia ela perguntava, mãe, falta quantos dias? Mãe, falta quantos dias? Quando teve outro casamento de um primo meu que ela foi ser daminha, eu digo, olha, não diga a ela não, porque senão ela vai comer meu juízo e eu não aguento, isso é ansiedade. E ansiedade não tem idade para acontecer não, viu? Pode ser desde criança, né? E aí pode ser na fase da adolescência, na fase adulta, idoso, qualquer idade, né? Desde que a pessoa ela tenha uma percepção, né, da vida, ela pode desenvolver ansiedade. E aí, assim, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, né, muito e se trabalhar, né, para que a gente não seja totalmente acometido. A ansiedade, ela pode ser considerada um fracasso parcial das defesas do indivíduo e os principais sintomas, palpitação, né, então o coração acelera, podem acontecer tremores, a falta de ar é uma coisa muito presente, né, o suor, então a pessoa tem um excesso de suor, às vezes você vai fazer uma prova e você tá meio inseguro, você precisa passar naquela prova, então você desenvolve essa ansiedade, você começa a suar, você pode ter náusea, tem pessoas que têm diarreia, e os sintomas eles podem ser os mais variados possíveis, tá? E ainda na ansiedade há uma exagerada e ansiosa preocupação por si mesma, então a pessoa ansiosa, ela tem uma preocupação muito grande consigo, né? Ai, será que isso deu certo? Será que eu fiz certo? Será que isso é assim? Será que vai acontecer isso comigo? Será que não vai? É o tipo de situação, a ansiedade, que a gente muitas vezes sofre por antecipação, né? Então, às vezes uma coisa vai acontecer daqui a não sei quanto tempo, então a gente já começa a, ai meu Deus, será que vai dar certo? Será que isso é assim? Né? Então, a ansiedade, ela realmente, ela compromete a qualidade de vida da pessoa que tem esse tipo de neurose, tá? Então, a ansiedade é uma neurose. A fobia também é uma neurose. Então, a fobia refere-se ao quê? Ao medo. É um medo patológico. Então, eu posso ter medo, por exemplo, eu tenho medo de sapo, né? Mas tem pessoas que têm esse medo, ele é tão grande que a pessoa chega a ficar em estado de choque, né? Então, a fobia é um medo excessivo e infundado, específico e anormal em relação a algum objeto, condição, situação ou ato. Por exemplo, pessoas que têm fobia ou medo de altura, de alguns animais, de água, de ambientes fechados. Então, tem pessoas de aglomeração, né? Tem pessoas que, por exemplo, vão para uma festa, chega lá que vê aquele monte de gente surta, vai ter que ir embora, né? Então, a pessoa fóbica, ela considera geralmente inexplicável os seus temores e experimenta uma forte angústia diante da situação. Então, assim, quem é que pode explicar a pessoa que tem medo de entrar num elevador e ficar trancado, né? Aí ela pode até, muitas vezes, até ela diz assim, eu não sei por quê, mas eu tenho medo. Ela não consegue explicar o porquê do medo. Em algumas situações, né, a pessoa sabe explicar. Olha, eu tenho medo porque foi um trauma de infância, tal pessoa fez isso comigo, me trancou num quarto, eu fiquei lá, chorei, passei o dia todinho, gritei demais e a pessoa não abriu. Então, isso fica no psicológico da pessoa e afeta significativamente, né, o psicológico da pessoa e que ela leva isso para o resto da vida. E existem situações que a pessoa ela não consegue explicar o porquê que ela tem medo daquilo ali. Não foi nenhum trauma de infância, coisa desse tipo, tá? Então, as reações da fobia são transpiração, tremor, respiração acelerada, podem ter diarreia, vômitos, taquicardia, ou seja, quase os mesmos da ansiedade, né? Então, como exemplo, a gente tem, por exemplo, a agorafobia, que é o medo de lugares abertos, claustrofobia, que é o medo de lugares fechados, hidrofobia, que é de água, e patofobia, que é o medo de doença. Então, aqui são alguns exemplos, se vocês pesquisarem aí, não sei quantas mil fobias tem, né? Tem nome de fobia para tudo, é isso que eu quis dizer, tá? Outra neurose, né, é a reação obsessivo-compulsiva, que é o que a gente chama de TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, tá? Então, a obsessão é uma ideia que constantemente se infiltra nos pensamentos de uma pessoa sem o controle da vontade. Ou seja, são coisas que a pessoa bota na cabeça, não é porque ela quer, é um sofrimento, né? É um problema psicológico, é uma neurose, né? Então, o TOC é uma neurose, assim como a ansiedade e assim como a fobia, né? Então, a pessoa coloca uma ideia na cabeça e não é porque ela quer, mas aquilo ali fica no íntimo dela e fica comendo o juiz dela para que ela só faça daquela forma, tá? Então, a compulsão é um ato que se introduz no comportamento, então a pessoa começa
a inserir essa compulsão, essa vontade de estar fazendo aquela coisa, ou seja, a obsessão é a ideia, né? E a compulsão é a repetição daquilo que você faz, tá? Quando as obsessões e as compulsões, elas alcançam um nível de gravidade neurótica, elas refletem muitas vezes nas tendências em conflito dentro da pessoa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheci uma pessoa que ela tinha a mania, a verdade, o toque dela, né, a reação obsessivo-compulsiva dela, a ideia era o quê? Era usar roupas somente, coisas somente marrom. Tons marrom, bege, marrom, caque, sei nem caque, essas coresinhas assim, né? E a compulsão, a ideia era só usar. E a compulsão era tudo que ele tinha, tudo que essa pessoa tinha era somente dessa cor. Então, a obsessão é a ideia que a pessoa coloca na cabeça sem querer, eu só vou usar caque. E a compulsão é a prática, ela só usa caque, tudo. Se o solado da sandália ou do sapato que comprasse fosse de outra cor, ele pintava de marrom. Então, isso é uma reação obsessiva-compulsiva. A obsessão é a ideia e a compulsão é o que você introduz no comportamento, é o fato de você repetir aquilo diariamente. Eu, por exemplo, agora, nessa época da pandemia, então vamos dar um exemplo prático. Então, você pode ter a obsessão de quê? De higienizar as mãos. E o que é a compulsão? É você fazer isso repetidas vezes. Então, quando você começa a introduzir isso na sua vida, então isso passa a ser uma obsessão e isso pode sim alcançar um certo grau, né, de gravidade que a pessoa muitas vezes ela pode entrar em conflito consigo, meu Deus, por que é que eu faço isso? Pode até entrar, mas ela não consegue se sair. Precisa de tratamento, tá? E só lembrando, a gente viu aqui, só voltando, que neurose é ansiedade, fobia e reação obsessiva-compulsiva, que é o toque. Nesse caso aqui, muitas vezes necessita de acompanhamento psicológico com o psiquiatra, necessita de terapias, né, com o psicólogo, medicamentos e acompanhamento. Nem tudo, gente, é tão simples. Tem coisas que chegam a um grau tão grande, né, que a gente precisa realmente ter um olhar mais abrangente e tentar ajudar essa pessoa, né, através dessas duas terapêuticas que se tem, né, que são as terapias e que é o tratamento medicamentoso, tá? E aí a gente tem a neurose e a gente tem a psicose, tá? Então, o psicótico, ele apresenta perturbações cognitivas e emocionais graves. Quando diz que é grave, é porque a situação realmente requer um olhar mais apurado, é uma coisa que está mais... requer uma atenção maior, né, da gente enquanto profissional de saúde. Então, esses pacientes psicóticos, eles podem sofrer alucinações e delírio. A gente viu que na neurose não existe isso. Então, são pessoas que têm um certo entendimento da realidade. No entanto, na psicose, ele já vai sofrer alucinação. Se você sofre alucinação e delírio, você sai totalmente da realidade. Porque você vê coisa onde não tem, né? Então, o psicótico também, ele tende a perder a compreensão do seu comportamento. Então, ele não tem noção do que ele fez, ele faz e depois ele vai, eu fiz isso. Então, ele não tem compreensão, ou seja, inclusive muitas reações que ele teve, ele nem lembra que teve, ele não sabe que fez aquilo, né? Pode estar completamente desorientado em seu ambiente, então, dentro de casa, daquele habitat dele, das pessoas que ele convive diariamente, ele pode, de uma certa forma, ficar ali alheio a tudo, ou seja, não saber nem quem são as pessoas, onde é que eu estou, quem é você, o que você está fazendo aqui, né? Então, já é um comportamento que a gente pode dizer assim, perturbador, já são pessoas realmente que estão psicologicamente perturbadas. Ele perde o contato com a realidade, né? Ou seja, é diferente da neurose, pode envolver-se em ações extremamente afastadas da realidade, às vezes perigosas, né? Então, são pessoas que, de uma certa forma, eles não têm noção, né, de perigo. Então, como eles saem dessa realidade, eles podem sim se envolver em situações perigosas, né? Podem se envolver em situações onde eles também podem agredir as pessoas, né? Consequentemente, podem ser agredidas ou podem se agredir também. E, em geral, a psicose, ela exige hospitalização, infelizmente, né?
Então, um exemplo de psicose é a esquizofrenia. Vocês já ouviram falar, né, na esquizofrenia? Então, é uma desorganização da personalidade de caráter grave. Então, a esquizofrenia é grave, às vezes com manifestações de sintomas psicóticos afirmadas sobre um defeito básico na interpretação da realidade que só se descobre com grande perspicácia. Muitas vezes, o esquizofrênico, ele conversa com você, você tem certeza de que ele não tem nenhum problema, né? Mas, muitas vezes, ele dá uma escorregadazinha, como a gente pode dizer, que a gente precisa ter uma perspicácia muito grande para perceber essa escorregada e a gente ver que ele está ali fugindo da realidade, o que ele está dizendo ali não condiz nada, né, com a situação, né, que ele vive. As principais características da esquizofrenia: distorção de pensamento. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que é pobre de Jó, mas ela diz que é rica. Eu sou rica, eu sou dona de loja tal, eu sou modelo, eu sou manequim, né? Então, eu arraso com os garotos, qualquer coisa, né? Alterações do afeto. E como são essas alterações do afeto? Por exemplo, geralmente, as pessoas esquizofrênicas, elas tendem a se voltar contra as pessoas que ela mais ama. Por exemplo, aquelas pessoas que estão no convívio, que cuidam, que ajudam, quando eles estão em sofrimento, quando eles estão, como a gente pode dizer, com sintomas psicóticos, né? Então, eles se voltam contra essas pessoas. Né? Isso é uma alteração do afeto? Com certeza. Como é que você bate em quem você ama? Como é que você agride quem você ama? Né? E são pessoas que, de uma certa forma, têm dificuldade nas relações pessoais. Primeiro, pela própria condição, né? Que são pessoas que muitas vezes você acha que ela está bem, no entanto, ela tem uma reação ali momentânea e que pode comprometer, inclusive, a sua vida. Então, elas apresentam essas dificuldades, né? De aceitação, existem muitos tabus, né? Que norteiam isso aí. Uma vez eu trabalhava num determinado município e aí a gente estava no almoço e o dono da casa, a gente tá almoçando assim de boa. Quando, de uma hora para outra, esse homem levantou a mesa, derrubou panela, derrubou prato, derrubou tudo e querendo bater em todo mundo, menino, foi luta pesada. Quer dizer, quem era que ia esperar que esse homem bonzinho, de repente... Quer dizer, então são pessoas, eu até uso esse termo, são pessoas assim que têm um comportamento traiçoeiro. Você pensa que tá tudo ok, mas lá no juízo dele, né, as coisas realmente não estão totalmente ok. E é uma situação que, assim, é bem complicada, né, para todos nós que lidamos com essas pessoas, né? E quase 50% dos pacientes que se encontram nos sanatórios, eles são esquizofrênicos. Então, é uma doença de uma prevalência muito grande, né? E é uma doença que realmente compromete a qualidade de vida tanto do doente, né? Assim como das pessoas que cuidam, né? Porque você vê que é uma situação que não tem cura, você pode até controlar, né, o comportamento dessa pessoa, mas você não pode curá-lo, né? Por exemplo, quando a gente tem na neurose, né? Então a gente vê que a ansiedade você pode tratar, você pode deixar de ser ansioso, você pode diminuir, você pode até deixar de ser ansioso, você se trabalhando, né, tendo um acompanhamento, né? Quando você, por exemplo, a fobia, você pode enfrentar esse medo? Pode, desde que você faça, né, também o tratamento, faça terapia e tudo, pode. Se o toque, você pode? Pode, mas a esquizofrenia, gente, não pode, né, infelizmente. Então, é um problema muito sério. Só resumindo, né, então, neurose, a gente tem o quê? Ansiedade, toque e fobia. E psicose é a esquizofrenia, ok? Então, hoje a gente encerra a nossa aula, tá? Amanhã, o nosso tema, a gente vai falar de um probleminha que acomete os profissionais de uma forma geral, da saúde, da educação, de tudo, né? Que é uma síndromezinha que faz com que os profissionais, eles entrem também em sofrimento. Então, amanhã a gente vai falar somente sobre isso. Quando for quinta-feira, a gente vai falar, ou melhor, quarta-feira, a gente vai falar um pouquinho sobre a morte. Não é legal, mas a gente precisa falar. Quando for quinta-feira, vai ser a nossa atividade avaliativa, tá bom? Beijo bem grandão, fiquem com Deus e até amanhã.